Glória a Deus, irmão. Depois dessa oração, agora a gente vai direto, amém? Como é que vocês estão? Muito bom dia para todo mundo, em nome de Jesus. Deixa eu ver se tem algum rostinho aqui que eu conheço. Bruna, Sandra, Deus te abençoe, Sandra. Irmão, glória a Deus, Deus abençoe você. Tudo bom, lindão? Deus abençoe. Glória a Deus. Como é que você está? Está bem, irmã? Deus abençoe. Sempre um prazer eu estar aqui. Obrigado, viu, irmão Ludinho? Sempre um prazer poder estar aqui, ver rostinhos conhecidos, né? Desde o meu tempo de juventude dentro da Projeto de Deus. Então é uma felicidade poder estar aqui com vocês e poder estar compartilhando aquilo que Deus tem aos nossos corações. Eu quero trazer algo para vocês essa manhã. Quando a gente pensa em milagres, quando a gente pensa em sobrenatural, a gente pensa em, sim, o cego enxergar, sim, algo sobrenatural da parte de Deus, mas uma vida totalmente construída e uma vida vivendo o seu propósito e o seu chamado, desde o que Deus nos chama até como nós estamos hoje, isso também é um milagre. Você concorda comigo, amém? Então hoje eu quero falar com você sobre o chamado de Deus sobre a sua vida. Amém? Sobre o dom que Deus tem para você, como uma ferramenta para que você cumpra essa missão que Deus tem sobre a sua vida na Terra. E eu separei vários textos, mas dentro de alguns textos eu quero que você abra no texto principal, que é Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. E antes, irmãos, de nós lermos esse texto, a gente poder contextualizar um pouco, eu vou dar um exemplo meu mesmo, né? Nada melhor do que a gente usar a nossa própria vida como exemplo. E, irmão, talvez, né, eu seria a última pessoa para estar no altar ministrando uma palavra. E por que eu comento isso com vocês? Quando eu era pequeno, eu era muito gago, mas gago de verdade, muito gago. Tanto que, para concluir uma frase, a minha irmã tinha que dar um tapa nas minhas costas para poder, pastor, assim, sair a palavra. Então, eu não tinha uma dicção. Então, eu tive que ir no fonoaudiólogo, eu tive que passar por alguns tratamentos, porque realmente a minha dicção, por conta da gagueira, era terrível. Além disso, eu tenho dislexia. Todo mundo aqui sabe o que é dislexia? Dislexia, mais ou menos, de várias coisas que tem, é você comer palavras. Né? Você lê a primeira sílaba e aí você já deduz a palavra e você acaba falando uma palavra errada. Então pensa nisso para uma pessoa que vai construir mensagens ou para uma pessoa que vai estar ministrando algo para alguém. Isso já é um impedimento terrível. Eu tenho TDAH, déficit de atenção e hiperatividade é a mesma coisa, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Então assim, gente, por que eu estou comentando isso com vocês no meu próprio exemplo? Para que eu esteja aqui no altar formando uma mensagem que ela tenha começo, meio e fim, não é de mim. Essa capacidade de que cada um tem e de pessoas que são muito melhores do que eu, pastor Anselmo, orador tremendo, cresci vendo a minha juventude pregar, ministrar a palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que ministrar uma mensagem com começo, meio e fim e trazer algo da parte de Deus pela minha capacidade humana, com todos esses déficits que eu tenho, seria impossível. Ou seria mais ou menos algo difícil de se fazer. Só que quando Deus tem algo sobre as nossas vidas, nem que seja algo pequeno, que Ele quer nos usar, ou médio, ou grande, não importa a proporção daquilo que Deus tem na vida de cada um de nós, Deus vai dar ferramentas e condições para que a gente possa operar. E sempre a glória vai ser dele. Sempre o poder vai ser dele. Sempre nós vamos apontar para Deus. Por quê? Porque quando você vai fazer uma obra de Deus, algo que Deus tem sobre a sua vida, e você, com a sua capacidade, consegue fazer, deixa eu te dar uma notícia. Isso não veio de Deus. Isso não é de Deus. Isso é um desejo seu. Porque todo chamado de Deus sobre a sua vida, você tem que ser incapaz de fazer. Porque se você for capaz de fazer, a glória sempre vai ser sua. Quando você não tem capacidade de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, por isso que o chamado tem que ser maior que você. Por isso que o chamado tem que ser maior do que as tuas habilidades. Por isso que o chamado tem que ser muito maior, né, do que a tua inteligência. Porque aí a glória é de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então grave isso na sua mente. O meu chamado sempre tem que ser maior que eu. Amém? Então, contextualizando todo esse contexto com vocês, né? De tudo aquilo que Deus tem usado como ferramenta, de como Deus aos poucos, né, tem lapidado a minha vida e a vida de cada um que tem um chamado específico ou uma ferramenta que Deus quer usar
para salvar as pessoas, para ministrar, para curar, para libertar, para orar, para dons de discernimento espiritual e por aí vai, a gente vai conversar bastante sobre acerca disso. Deus sempre vai te capacitar para que a obra dele possa ser concluída através da tua vida e outras pessoas possam ser beneficiadas através disso. Gente, queria que você pensasse nisso. Todo dom que Deus te dá nunca é para você. Interessante que tem um pastor chamado Bill Johnson. Ele tem um dom de cura, dom tremendo, dom poderoso. A esposa dele morreu de câncer. E você pensa, cara, ele tem um dom de cura, um dom que lá nos Estados Unidos, muito conhecido, no Brasil também, ele vai estar aqui, se eu não me engano, o ano que vem. Tem um dom tremendo de cura. As pessoas eram curadas, impactadas quando ele orava, buscava a Deus, a presença de Deus, e não conseguiu curar a esposa dele. A esposa dele morreu de câncer. O que eu estou querendo dizer para você? Que o dom que Deus coloca dentro de nós, o chamado que Deus tem nas nossas vidas, nunca é para nós. Sempre é através de nós. Então, todo dom que Deus coloca dentro de você vai ser sempre para servir o outro. Até aqui tudo bem? Amém? Então, olha para o irmão ao teu lado e fala assim para ele, o dom que Deus me deu é para servir você. Amém? Abre a tua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Eu quero ler com você essa passagem, que ela diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Gente, existe uma obra. Deus está construindo Sião. Deus está construindo a sua casa. Nós não somos construtores, nós somos cooperadores no reino de Cristo. E nós estamos construindo através de uma base fundamental, essa pedra angular, que é Jesus Cristo. Dentro dessa ideia que eu quero te levar, dentro dessa mensagem, é que todos nós temos um chamado. E eu vou te dar a diferença de chamado. E todos nós temos um dom. E eu vou também te dar a diferença de dom. Então, o chamado, ele é uma missão de Deus na sua vida, aquilo que você foi chamado para fazer. O dom é uma ferramenta que Deus te dá como uma capacitação para que você possa concluir a missão que é o chamado que Deus tem na tua vida. Irmãos, como a missionária Solange comentou em alguns episódios que ela estava aqui em cima, que Jesus está voltando. Nós precisamos ser ativados como igreja. Nós estamos aqui sentados, e é tão lindo a gente pensar sobre essa ideia de dom, sobre essa ideia de chamado, que quando você está exercendo aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, na vida de outras pessoas, Deus está te beneficiando nisso, mesmo nós não merecendo. Quando você tem um dom de liberalidade, para você ter um dom de liberalidade, ou você dar muito além daquilo que lhe é pedido, porque existe um dom acerca disso, Romanos, Coríntios, vai falar acerca disso, quer dizer que você tem. E quer dizer que quando você é fiel no pouco, Deus vai te colocar sempre sobre o muito. Então quer dizer que você é fiel naquilo que você tem um dom de liberalidade, contribuição, Deus vai te dando cada vez mais, porque Ele confia no teu coração, porque você é desprendido. Você tem esse dom. Perceba, Deus te dá porque você tem um dom e porque você entrega. Quanto mais você entrega, mais você tem. Quando nós servimos, nós somos abençoados. Quando nós servimos, nós estamos ganhando. E eu não quero te trazer essa ideia para que você possa pensar nisso, mas eu quero te trazer uma ideia de que quando nós estamos servindo, irmãos, nós estamos, como é que eu posso te dizer, sendo felizes daquilo que Deus nos criou para fazer. E aqui eu vou te dar alguns textos de que antes da fundação do mundo, antes de Deus criar todas as coisas, Deus colocou um propósito, um chamado dentro de você. Até aqui tudo bem? Amém? Então o texto de Efésios capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você pode baixar sua cabeça, eu quero orar com você diante desse texto. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero louvar o teu santo nome, te engrandecer e glorificar o Senhor por esse momento. Deus, em nome de Jesus, Pai, o pregador é fraco, o pregador, Senhor Deus, não tem nada a oferecer. Pai, e eu me coloco diante do Senhor
para que o Senhor possa nos alimentar essa manhã. Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Aqui existem corações, pessoas, vidas, que carecem de um alimento, que carecem de uma palavra de vida, que carecem de uma esperança, que carecem de um alinhamento do Senhor nas suas vidas. Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós esta manhã, que venha ser uma manhã de ativação ministerial, que venha ser uma manhã que teu Espírito Santo, conforme lhe apraz a tua vontade, distribui dons aos homens, que o Senhor possa ativar pessoas, ativar ministérios, Pai, que daqui possam ser ativados pastores, missionários, missionárias, pastoras, que daqui possam ser ativados dons de curas, dons ministeriais, dons de profecia, dons de sabedoria, de palavras de conhecimento, dons de discernimento espiritual, dom de liderança. Espírito de Deus, ativa a tua igreja em nome de Jesus. Abre os céus essa manhã, encontra-nos com o coração quebrantado e contrito na tua presença, Deus, em nome de Jesus. Que toda obra do inferno caia por terra sobre este lugar essa manhã. Que toda obra de engano, que todo comichão nos ouvidos, que todos os olhos tapados de ouvidos venham ser abertos e libertos para a tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, carecemos de igrejas ativadas, carecemos de igrejas, irmãos com dons espirituais que exercem aquilo para o qual foram chamados. Deus nos ativa essa manhã em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, nós oramos. Amém e amém. Irmãos, você tem um chamado de Deus na sua vida. E aqui, dentro dessa introdução, eu coloquei algo que, normalmente, quando nós ouvimos uma palavra milagre ou sobrenatural, nós pensamos em cura, libertação, multiplicação, portas abertas, provisão sobrenatural. Mas eu quero te trazer também dentro disso mais uma outra vertente, porque quando nós olhamos para a Bíblia, ela mostra que o sobrenatural de Deus, ele vai além disso. O sobrenatural de Deus é maior do que esses eventos extraordinários. E qual que é o ponto específico disso? É que o milagre é Deus pegar uma pessoa comum e transformá-la em alguém que vive um propósito eterno para o qual ela foi criada. Irmãos, o maior milagre é Deus pegar uma pessoa comum e transformá-la em alguém que vive o propósito para o qual ela foi criada. Pensa comigo. Tem uma pessoa que está enferma, tem um coxo, um cego, um leproso, tem um morto que precisa ser ressuscitado. Deus vai usar quem? Fala assim, eu. Deus vai usar cada um de nós. Porque se a Bíblia fala que existe um dom de cura, o dom de cura é para quê? Para que a gente cure. Para que a gente imponha a mão sobre a vida das pessoas e pela fé, aquilo que Deus colocou sobre os nossos corações, essa pessoa seja curada. Se existe um dom de profecia, é para que a gente possa revelar, porque Deus nos leva no futuro, nos traz de volta ao presente, para que a gente conte aquilo que nós vimos lá. Para que a gente alerte aquilo que aconteceu lá. Quando Deus nos dá um dom de liderança, é igual Moisés, a gente liderar um povo, a gente organizar um povo, a gente dirigir um povo, para quê? Qual é o propósito disso? Para que esse povo não se perca. Para que não sejam ovelhas desgarradas. Quantos aqui estão entendendo isso? Então, quando a gente olha essa ideia que o maior milagre é Deus pegar pessoas comuns e transformar essas pessoas em alguém que vai cumprir um propósito eterno que Ele colocou no teu coração. Fala assim comigo, eu tenho um propósito. Fala mais forte. Eu tenho um propósito. Irmão, eu vim aqui essa manhã para dizer para você que você é um milagre de Deus. Eu vim aqui essa manhã para dizer para você que o sobrenatural de Deus vai atuar a partir de você. Por quê? Porque Deus usa pessoas. Porque Deus ama usar pessoas. Só que muitas vezes nos faltam consciência disso. Né? Tem algumas pessoas que elas vivem a vida procurando o chamado de Deus sobre as suas vidas. E talvez, às vezes, elas estão procurando a coisa errada. Porque, irmãos, Moisés, ele tinha um chamado, libertar o povo do Egito, que estava cativo.
E Moisés, ele tinha um dom. Ele tinha um dom. No Antigo Testamento não fala-se sobre os dons de 1 Coríntios e de Romanos, mas talvez quando a gente faz um paralelo, você vê que Moisés tinha um dom de quê? De liderança. Moisés lidera mais de 2 milhões de pessoas. Moisés tinha um dom de profecia, porque em Deuteronômio diz que iria levantar profetas. E ele se levanta, ele fala com Deus e ele entrega ao povo. Então, quantos aqui percebem que Moisés tinha um chamado, mas também tinha um dom? Até aqui, tudo bem? E eu vou conectando essas duas coisas para que você possa entender ao longo dessa mensagem. Eu coloquei um texto para que a gente possa entender essa ideia de milagre sobrenatural, introduzindo a mensagem, que diz que quando nós pensamos em milagre, nós pensamos em Deus mudando uma circunstância. Quando nós pensamos em sobrenatural, nós pensamos em algo que rompe as leis naturais. Mas eu quero mostrar para vocês hoje que existe um sobrenatural que começa muito antes do milagre que nós vemos. Então, o maior sobrenatural de Deus não é apenas curar o enfermo, não é apenas abrir o mar, não é apenas multiplicar os pães, mas é capacitar uma pessoa com graça e com poder para que ela viva o propósito para o qual ela foi chamada. Amém? Tem uma frase interessante de C.S. Lewis, todo mundo conhece C.S. Lewis? Tem uma frase de C.S. Lewis que ele diz assim, que o registro da história diz que as pessoas que mais investiram nessa vida, na vida de pessoas, no seu dom, no seu chamado, no seu ministério, na igreja, foram as pessoas que mais olharam para o porvir. Os homens e as mulheres que mais investiram aqui foram as pessoas que mais olharam o porvir. Irmãos, quanto mais nós olhamos para os céus, quanto mais nós tentamos buscar de Deus o porquê que nós estamos aqui, o porquê que eu estou nesse tempo chamado hoje, o porquê que Deus me colocou nessa geração, o que Deus quer fazer comigo, quais foram as habilidades que Ele me deu para serviço do seu reino. Porque, irmãos, quando nós olharmos, a única coisa que vai valer a pena é servir o Senhor Jesus. E eu não estou falando simplesmente você servir o Senhor Jesus dentro de uma igreja, a igreja é ativada para fora. Eu estou falando para você servir o Senhor Jesus aonde você estiver. Porque talvez Deus tenha um chamado na tua vida no campo profissional. E nesse campo profissional, Deus vai te ativar, Deus vai trazer grandes ferramentas através de dons para que você glorifique o nome dele lá e pessoas sejam salvas e alcançadas que talvez elas nunca seriam. Mas por conta que você está lá, essas pessoas elas são ativadas. Irmãos, quantas pessoas têm um dom de cura e Deus mostrou e falou ao coração delas e elas sabem que existe um irmão enfermo, uma pessoa enferma e elas não vão orar por essa pessoa? Quantas pessoas têm um dom de profecia, um dom de revelação, e elas não vão colocar as mãos sobre aquelas pessoas e orar? Por quê? Porque talvez a gente precisa desmistificar algumas coisas. Porque talvez a gente entenda que o dom de profecia é você sair marchando do altar, e pelo amor de Deus, não estou condenando quem faz isso. A pessoa é cheia de autoridade, Deus deu isso para ela, e ela faz isso, deve e pode fazer isso. Mas talvez isso possa ser um impedimento na tua vida, que você tem que pegar um modelo e falar, não, eu tenho que fazer dessa forma. Então você tem que sair do altar, marchando na rua e falando assim, eis que te digo o Senhor, e tal, tal, tal. E talvez isso você faça, poxa, eu não vou falar isso. Isso é eu que estou dizendo. Isso não é Deus que está ministrando. Não vou falar isso. E às vezes não é dessa forma. Deus usa essa pessoa dessa forma e vai te usar de uma forma diferente. Como? Irmã Solange, posso orar pela sua vida? Ninguém rejeita oração. E aquilo que Deus colocou no meu coração, a Bíblia diz que antes que a palavra saia da boca, Deus o conhece. A Bíblia diz, abra a tua boca que eu vou colocar palavras lá dentro. Então eu vou orar pela irmã Solange e o Espírito de Deus vai falar para ela aquilo que ele ministrou ao meu coração. Eu não preciso prender ele dentro de uma caixa e falar, eis que te digo, ele vai ministrar. Mas precisa-se de um passo meu. Não estou entendendo isso. Precisa eu ir. Se você sabe que você tem um dom de cura, Deus colocou dentro do teu coração e existem pessoas que estão enfermas, visita essa casa. Vai até essa família. Leva um óleo, bota a mão nessa pessoa e simplesmente abre a tua boca. Confie em Deus, porque quem faz é Ele, não é você. Sabe por que muitas vezes nós não atuamos no dom e nós não atuamos no chamado daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas? Porque quando nós olhamos e ficamos com medo e não fazemos aquilo que está no nosso coração, que Deus colocou sobre as nossas vidas, nós não vamos e não fazemos porque nós confiamos em nós.
Se Deus colocou o dom em você, se Deus te falou para falar com aquela pessoa, se Deus tem um chamado sobre a sua vida e você não vai, e você não faz, você não está confiando em Deus. Você está confiando em você. Porque você tem medo de falhar. Porque você tem medo do que as pessoas vão dizer acerca do teu respeito. Então você está olhando para você. Irmãos, acredite nisso. Deus tem um chamado. Deus tem um dom. Deus tem algo que Ele quer usar na tua vida, em benefício da vida da igreja, da comunhão dos santos, na vida de outras pessoas. São ferramentas espirituais que vão fazer milagres sobrenaturais na vida das pessoas as quais Deus colocar na tua frente. Até aqui tudo bem? Amém? Então, quando C.S. Lewis ele diz que os cristãos que mais trabalharam aqui nesse tempo, foi aqueles que mais olharam por vir, são pessoas que olham para Deus, são pessoas que olham para os céus, são pessoas que estão preocupadas com a manifestação do reino de Deus na terra e como elas podem ser ativadas, perseguindo o seu chamado e o seu dom, e como é que elas podem fazer aquilo que Deus tem sobre a vida delas. Irmãos, pensa nisso. Vamos supor que aqui é uma caixa de ferramenta. Deus te deu uma caixa de ferramenta. Você precisa abrir essa caixa de ferramenta e entender quais são as ferramentas que estão ali dentro, para que você possa atuar de uma maneira certa dentro do teu chamado e dentro do dom que Deus tem sobre a tua vida. Eu coloquei uma citação que diz que Deus ele não nos chamou apenas para ocupar lugares na sua casa, mas Ele nos chamou para participar da construção dela. Cristo é o construtor, nós somos os cooperadores. O chamado define aonde servirmos, a graça nos fortalece, os dons são ferramentas que Deus coloca em nossas mãos para edificar o corpo de Cristo. Cada vez que alguém ensina, serve, evangeliza, lidera, consola, exerce misericórdia, um tijolo espiritual é colocado nessa construção. E a pergunta é, você está apenas morando na casa de Deus ou está ajudando a edificá-la? Eu e você, estamos apenas morando na casa de Deus? Ou estamos ajudando a edificar Sião? Estamos ajudando como cooperadores a edificar essa casa? Não tem como eu e você edificarmos uma casa se eu não sei qual ferramenta usar. Não tem como eu e você edificarmos uma casa, uma missão, um propósito, sem saber qual é o propósito. Imagine um arquiteto. Um arquiteto ele tem uma missão, construir um prédio. Ele tem algumas ferramentas para que ele possa construir esse prédio. Então ele sabe a missão que ele tem e ele sabe as ferramentas que ele tem. E ele conclui aquilo para o qual ele foi contratado, o qual ele foi chamado. E dentro dessa ideia de chamado, eu queria que você entendesse alguns pontos muito importantes. O que é chamado? Primeiro ponto, o que é chamado? O chamado ele é o convite de Deus para você viver para Ele. Então, nós temos um primeiro chamado. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Abre os teus olhos, olha para mim. O que é chamado? Eu vou dividir algumas partes do chamado. Você tem um primeiro chamado. Deus te chama para você viver para Ele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: Vós sois geração eleita, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o primeiro chamado de Deus para mim e para a tua vida é: você foi chamado por Deus, tirado das trevas, para viver no reino do seu amor, da sua maravilhosa graça e luz. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz: aos que predestinou, também chamou. Então nós temos aqui um primeiro chamado. Qual o primeiro chamado para mim e para a tua vida? Nós somos chamados para salvação, para santidade, para comunhão, para sermos discípulos de Cristo. Só que além de nós sermos chamados por Deus para operarmos no meio do seu povo, para sermos salvos, agora existe um chamado geral. Repete comigo, chamado geral. O chamado geral, ele é um chamado para todos os cristãos. Então, primeiro você é chamado por Deus, como você leu, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E agora nós, depois da gente ser chamado por Deus, nós temos um chamado geral. Qual é o chamado geral para todos os cristãos? Eu vou ler alguns tópicos aqui para vocês. Amar a Deus, amar as pessoas, fazer discípulos, servir, viver em santidade, glorificar a Deus. Então, ninguém foi chamado para não fazer nada.
Tá aqui, tudo bem, gente? Nós temos um chamado geral. Então aqui eu te trouxe 2 chamados, e vou te trazer um último que é o terceiro. O primeiro chamado, você foi chamado por Deus para ser dele. Foi tirado das trevas, foi trazido para a sua maravilhosa graça e luz. Agora nós temos um chamado geral, que agora nós somos dele. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas, fazemos discípulos, servimos, vivemos em santidade, glorificamos a Deus. E ninguém pode dizer que o meu chamado não é evangelizar. Então todos têm esse chamado de evangelizar, de pregar o evangelho, de pregar a palavra. Só que agora nós temos um chamado específico. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz: andem de modo digno da vocação para o qual foram chamados. Você pode repetir isso comigo? Andem de modo digno para o qual a vocação que foram chamados. Até aqui você está comigo na construção dessa mensagem? Então você entende que você tem um chamado específico. Você foi chamado por Deus, você tem um chamado geral que todo mundo tem, mas você tem um chamado específico que é para você, que só você e que Deus quer que você faça e que você realize. Até aqui tudo bem? Então dentro desse chamado específico é interessante que depois que Deus ele nos chama para si, agora ele chama cada um para uma missão específica. Quando a gente olha a Bíblia em Jeremias, ele foi chamado para ser profeta. Moisés, ele foi chamado para libertar Israel. José foi chamado para governar. Noé foi chamado para construir uma arca. Davi foi chamado para governar Israel. Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo aos gentios. Ou seja, todos os filhos de Deus, todos foram chamados para viver em santidade, mas cada um recebeu uma missão específica. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: antes de te formar no ventre, te dei por profeta às nações. Irmão, você vê que o chamado específico de Noé não é o de José, o de José não é o de Moisés, o de Moisés não é o de Paulo não é o de Pedro. Qual é o teu chamado? Qual é o teu dom? Deus vai operar milagres sobrenaturais quando você se colocar, a gente diz aquela ideia, né? Se colocar na brecha, né? Quando você se colocar à disposição para que Deus possa te usar. Irmãos, olha para mim, presta atenção nisso. Deus quer te usar de uma forma poderosa. Deus quer nos usar na vida das pessoas. Irmãos, tem pessoas que precisam ser curadas. Tem pessoas que precisam de uma palavra, quem tem um dom de misericórdia. Tem pessoas que precisam ter uma direção de fé sobre as suas vidas. E talvez você tenha um dom de fé. O dom de fé é pessoas que têm mais fé do que outras pessoas, que andam nesse sobrenatural, que flutuam dentro desse caminho. Eu gosto de pensar, sempre quando eu trago uma pregação específica dentro desse ponto, é que existem pessoas que estão aí fora, esperando você manifestar aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, para que elas possam viver os melhores dias das suas vidas nessa terra. Irmãos, nós temos uma responsabilidade. Nós temos um chamado de Deus sobre as nossas vidas. É tremendo nós estarmos na casa do Senhor. É tremendo nós ouvirmos uma palavra de milagre, uma palavra de cura. É tremendo nós nos empolgarmos. É tremendo nós estarmos em comunhão, comendo, lanchando, nós estarmos juntos. Mas o verdadeiro milagre é Deus pegar uma pessoa comum e usar no extraordinário para transformar a vida de outras pessoas. Irmãos, isso é poder do Evangelho. Isso é poder de Deus. Deus não deu a vida do seu Filho, Jesus Cristo, para que a gente possa vir na igreja, ter uma comunhão gostosa e que a igreja não seja ativada. A igreja precisa ser ativada. Irmãos, a igreja precisa pregar o Evangelho e a palavra de Deus. Queria que você pensasse nisso. Eu estava trazendo uma palavra, tem alguns domingos atrás, e lendo alguns textos bíblicos falando sobre casamento. Irmãos, talvez, a partir do ano que vem, a gente não sabe, pode sair uma lei que talvez, se eu ler alguns textos bíblicos, eu posso sair algemado do culto. Eu posso não voltar para casa junto com meu filho e ficar com a minha esposa. Talvez ficar 5 anos preso, não sei. O Evangelho, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Será que a gente conseguiria aguentar
tais perseguições? Será que a gente conseguiria aguentar, talvez, aquilo que está por vir? Eu não sei. Estou entendendo essa palavra, amém? Irmãos, é uma mensagem para que possa, de alguma forma, abrir os teus olhos, para que você comece a pensar no reino de Deus, sendo manifestado na terra, através do propósito que Ele tem na tua vida. Ele tem uma missão para você, acredite nisso. E Ele te separou dons espirituais como ferramentas para que você possa cumprir essa missão. Pensa comigo, de repente, eu tenho que derrubar essa parede. Isso aqui é um exemplo muito bacana. Eu tenho que derrubar essa parede. Talvez eu pegue um violão. Se eu bater com um violão aqui nessa parede, eu vou conseguir derrubar essa parede? Agora, se eu bater com um martelo, eu vou conseguir derrubar essa parede? Mas se eu bater com uma marreta? Consegue entender aquilo que eu estou querendo te dizer? Existe uma ferramenta, um dom na tua vida que Deus quer usar isso. E você precisa clamar a Deus e buscar a Deus, a presença de Deus, e falar: Senhor, me usa. Senhor, me revela qual é esse dom. O que é que o Senhor tem sobre a minha vida? E o que é dom? Então eu te expliquei agora o que é chamado. E o que é dom? Dom é uma capacidade que Deus coloca em você para que você possa concluir a missão que é chamado, que Ele colocou sobre a sua vida. Então dom não é chamado, e chamado também não é dom. O dom é uma ferramenta que Deus te entrega para que você possa concluir esse chamado. Eu coloquei uma frase que diz assim: o chamado diz o que Deus quer que você faça. O dom diz como Deus vai capacitá-lo para fazer isso. Coloquei vários exemplos. Moisés, mais uma vez, liberta Israel. E o interessante é que Deus deu a ele autoridade, sabedoria e poder. José teve um chamado de governar, mas Deus deu a ele sabedoria administrativa. Tem dom de administração, dom de administrar as coisas. Barnabé, ele tinha um ministério de encorajamento. Romanos 12 mostra que Deus lhe concedeu um dom compatível a isso. O chamado determina a missão, o dom capacita para a missão. Aqui eu quero te trazer algo meio que teológico, mas só para a gente fechar essa parte de dons. Os dons espirituais, eles se dividem em 3 escalas. A primeira é, Romanos capítulo 12, do versículo 6 a 8, são dons motivacionais de graça, que eles servem naturalmente por inclinação e vocação, ou seja, profecia, ministério, serviço e ensino. Aí nós temos uma outra classificação de dons espirituais, que 1 Coríntios capítulo 12 são dons espirituais de manifestações sobrenaturais pelo Espírito Santo, que é o dom de palavra de conhecimento, de fé, de cura, de operação de milagres, de profecia. E nós temos aqui uma terceira e última classificação de dons. 1 Coríntios 12, capítulo 20, versículo 28, e Efésios 4:11, que diz dons ministeriais, que são ofícios, é o governo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e assim por diante. Então, dentro de toda essa ideia, você conseguiu entender o que é chamado e o que é dom? Amém, verdade. Está todo mundo aqui comigo? Amém? Então tá bom. Eu quis resumir o máximo possível, mas para que você pudesse entender essa diferença de dom e chamado. Tem uma frase que eu coloquei, que ela diz assim: primeiro Deus nos chama para pertencer a Ele. Depois nos chama para uma missão. E então nos concede dons e graça para cumprir a missão daquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então, Deus nos chama antes do nosso nascimento. Quando a gente olha em Jeremias capítulo 1, versículo 5, o texto bíblico diz assim: antes de te formaste no ventre, te conheci. Antes de saíste da madre, te santifiquei. As nações e te dei por profeta. Tem um texto que eu amo demais, que é um texto que está em Salmos 139. Olha na tua Bíblia, Salmos 139. Abre na tua Bíblia para que a gente possa ler esse texto. Salmos 139. Eu vou frisar no versículo 16, mas eu quero ler todos esses salmos e esse contexto contigo. Olha só que salmos poderoso. Deus nos chama antes do nosso nascimento. Senhor, tu me sondas e me conheces. A partir do versículo 1. Sabes
quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá o Senhor estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua direita me sustentará. Aleluia! Se eu digo as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e não serão tão claras como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formaste no meu interior. Tu me tecestes no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor, Deus, pela tua graça. Deus, obrigado porque de forma assombrosa o Senhor nos formou, Senhor. Obrigado, Deus, porque a criação é algo assombroso. A criação, Pai, a tua graça, é o teu poder, a perfeição do Senhor sobre as nossas vidas. O pecado é que estragou, Deus, a tua obra, a tua perfeição. E o Senhor envia o teu Filho. De forma assombrosa, o Senhor nos fez. Deus, o Senhor tem algo na tua igreja. O Senhor tem algo nas nossas vidas. O Senhor tem algo para operar em nós e através de nós. Deus, que a gente se constranja no Evangelho, que a gente se constranja em te servir, em te amar, em gastar os nossos dias e a nossa vida na tua presença. Buscarmos qual é a nossa missão, buscarmos qual é o nosso chamado, buscarmos qual é a ferramenta que o Senhor colocou nas nossas vidas para que nós possamos operar. Porque de forma assombrosamente o Senhor nos fez. E as tuas obras são admiráveis. E a minha alma sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escritos e determinados, para que eu ande de forma como eles foram escritos, de forma como eles foram determinados, ainda quando cada um desses dias não existiu. Irmãos, quando a gente olha para esse texto, não sei se você entende a profundidade desse texto bíblico, entende aquilo que Deus está revelando aos nossos corações, é que o teu chamado, ele foi antes de você nascer. Deus, ele criou a tua história. A Bíblia nos diz que Deus escreveu num livro os teus dias e determinou cada um desses dias antes deles existirem. A Bíblia nos diz que Deus, livro de Isaías, Deus é aquele que faz todas as coisas e termina elas antes de começar. Olha só o que diz um texto em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. Aquilo que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta de tudo aquilo que passou. Qual é a aplicação para isso? Estamos vivendo uma história que Deus já conhece. Seremos avaliados pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer. A excelência da vida está em descobrir e viver aquilo que Deus já escreveu. A excelência da vida
estar em descobrir e viver aquilo que Deus já escreveu. Irmão, não se engane. Não deixe com que o diabo engane você. Deus já escreveu os teus dias no livro. Deus conhece o teu começo, o teu meio e o teu fim. Nós estamos num tempo chamado Cronos, Deus está no tempo chamado Kairos. De eternidade em eternidade Ele é Deus. Ele vê você nascendo, vivendo e morrendo ao mesmo tempo. Antes de Deus criar você, Deus já te terminou. A Bíblia diz, o nosso Deus é insondável, poderoso, Isaías falando, glorioso, glorificado, grande, majestoso. Deus nunca começou nada antes que não já tenha terminado. Antes de Deus começar você, Deus já te terminou. Irmãos, existem habilidades escondidas aí dentro. Existem dons espirituais. Existe um chamado de Deus, uma missão para a tua vida. Às vezes as pessoas procuram e falam assim, poxa, mas qual que é a minha missão? Poxa, mas qual que é o meu propósito? E talvez não, certeza, estamos procurando no lugar errado, com as pessoas erradas, ou nos livros errados, porque a Bíblia nos diz em Salmo 139, que Ele te entriteceu, que Ele formou os teus ossos, a tua pele, quando você era uma substância informe no ventre da tua mãe. Para quem nós devemos perguntar qual é o nosso chamado? Para quem nós devemos perguntar qual é o nosso dom? Quando nós precisamos, talvez, arrumar um equipamento eletrônico, nós lemos o manual. Porque o manual foi o fabricante que fez. E o fabricante que fez conhece todas as peças. Irmãos, Deus te conhece. Amém? Deus sabe as tuas necessidades. Interessante a gente pensar nisso, que quando a vida de Jó mudou, não estou dizendo literalmente na palavra que tenha esse sentido específico, mas a vida de Jó mudou, a sorte de Jó mudou, coincidentemente, talvez, quando Jó ele começou a orar pelos seus amigos. Então Jó começa a servir outras pessoas e a vida dele começa a fazer um sentido. Ele serviu outras pessoas, a vida dele começa a mudar. O apóstolo Paulo diz algo muito poderoso, ele fala assim, Senhor, maravilhosamente tremendo e poderoso é estar contigo, anseio em estar com o Senhor, mas cabe a mim ficar aqui mais um pouco, por amor daqueles que o Senhor me chamou. Irmãos, Paulo foi ministrado por Jesus. Quando Paulo chega para os apóstolos, ele fala assim, por que vocês não estão, talvez me validando? Por que vocês não estão deixando com que, talvez, eu seja um apóstolo? Como vocês andaram com ele, quem me discipulou foi ele por 3 anos. Quem me chamou para ser apóstolo foi ele. Quem me concebeu a igreja foi ele. Então nós estamos falando de um homem que foi a um dos céus, foi arrebatado. Um homem que falava com Cristo e ele mesmo diz, maravilhosamente melhor é estar com o Senhor. Mas que cabe a mim ficar um pouco mais aqui, por amor daqueles que o Senhor me chamou. Evangelho. Manifestação do reino de Deus na terra. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Repete isso comigo. Deus quer me ativar. Com mais força, se você acredita nisso. Deus quer me ativar. Eu quero te dar alguns exemplos que, olha só, Moisés chamado, libertar Israel, capacidade que Deus concedeu, liderança, autoridade, revelação, milagres e fé. José, chamado governar o Egito, capacidade que Deus deu para ele, sabedoria, administração, discernimento. Noé, chamado construir uma arca, o que Deus capacitou ele? Fé. E aqui eu estou dizendo dons, não do Antigo Testamento, dons das cartas aos Coríntios e dons, como dizem Romanos. Noé, construir a arca. Dom de fé, dom de serviço, 100 anos servindo, construindo, obediência, perseverança. Davi, chamado ser rei, deu a ele fé, liderança, habilidade militar, discernimento. Paulo, apóstolo, chamado aos gentios. Pedro foi chamado aos judeus. Qual é a capacitação que Deus concedeu a ele? Ensino, cura. A Bíblia fala que as roupas de Paulo, os lenços curavam, as enfermidades corriam.
sabedoria, profecia, porque ele profetizava, discernimento espiritual, evangelismo. Estão percebendo até aqui? Amém? Vocês estão comigo? Irmãos, nós fomos criados por uma obra. Quando nós lemos, você entendeu aquilo que é chamado, você entendeu aquilo que é dom, você entendeu que o teu chamado ele foi criado antes de você nascer. E quando nós entendemos que nós somos chamados para uma obra, é quando diz em Efésios 2:10, repetindo esse texto, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou de antemão. Deus cria uma obra, prepara antes da fundação do mundo, Deus te capacita com ferramentas, com o chamado, cabe a você descobrir o que é isso, para que você comece a exercer aquilo que Deus já fez, antes de todas as coisas. O que cabe a nós? É buscarmos, para sabermos o que é isso. O que ele tem sobre as nossas vidas. Como ele quer impactar as pessoas através de nós. Romanos 12:6, ainda falando sobre essa obra criada por Deus, nós temos, presta atenção nisso, irmão, em nome de Jesus, olha para mim. Romanos 12:6 diz, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, que use-o na proporção da fé. Se o seu dom é de servir, que sirva. Se é de ensinar, que ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que o faça com zelo. Se é de mostrar misericórdia, faça com alegria. Tenha misericórdia com alegria. Não, você fez miserável. Não, mas tenha misericórdia com alegria. Como é difícil viver o Evangelho. Como é difícil viver o Evangelho. João capítulo 17, versículo 4 diz, eu te glorifiquei na terra, Jesus dizendo, completando a obra que me destes a fazer. Irmãos, aqui nós temos um maior exemplo. Jesus tinha uma obra, repete comigo, Jesus tinha uma obra. Irmãos, tudo aquilo que Jesus veio fazer aqui nessa terra, né, de nos salvar, de trazer a redenção, a obra da redenção, ele nos deixou um modelo, repete comigo, modelo. Ele nos deixou um modelo, o modelo é ele. E se o modelo é ele, João 17:4 diz, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Qual é a obra que Deus te deu para fazer especificamente? Por que você foi chamado? Quais são os dons e as ferramentas que Deus te deu? Irmãos, essa igreja maravilhosa, os pastores da casa, todos os irmãos estão aqui para poder te pegar pela mão e poder ministrar sobre a sua vida e te ajudar acerca do teu dom, porque você precisa exercer isso, porque Deus te chamou para isso. Você verdadeiramente vai começar a viver milagres sobrenaturais na tua vida e ter uma verdadeira plenitude de vida completa, 100%, quando você estiver no centro daquilo que Deus te chamou para fazer. Pode ser cansativo, pode ser terrível, pode muitas coisas acontecerem, mas você vai se sentir feliz, irmãos. Eu amo fazer o que eu faço. E acontecem muitas coisas. Muitas coisas. Toda vez que eu vou estudar, trazer uma mensagem, tentar trazer uma profundidade, tentar trazer uma clareza, é uma loucura. É uma loucura. São coisas que acontecem comigo, são coisas que acontecem na minha casa, são coisas que acontecem ao meu redor. É uma loucura. Dificuldades vamos ter? Sim. Mas é um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio você sentar com pessoas, sentar com casais, você pregar a palavra, você ver uma vida sendo transformada. É fácil? Não é. Difícil? É. Talvez pessoas que estão muito mais anos na caminhada do que eu, pastor Anselmo, vai falar o quanto é difícil. Tia Lu, Solange vai falar o quanto é difícil. Mas é prazeroso? É prazeroso, pastor? É muito prazeroso. Então que você descubra, ou que se acenda uma chama no teu coração para que você possa ser despertado para isso. Até aqui tudo bem, amém? Eu estou terminando, tá bom? Ah, vocês são demais. Deus capacita quem Ele chama. Então nós entendemos que o teu chamado, nós entendemos o que é chamado, entendemos o que é dom, entendemos que o teu chamado ele veio antes
da criação de todas as coisas, e entendemos que existe uma obra para que você possa construir através daquilo que você foi chamado com as ferramentas que Deus te deu. Agora, Deus, ele te capacita. Deus te deu graça e dom. Eu coloquei algo que diz assim: Deus fez um chamado eterno em você e colocou além das suas forças. A graça não é apenas um favor que nos salva, mas ela também é uma capacitação que Deus nos concede por meio de dons. Quando alguém ensina, é uma manifestação de graça. Quando alguém lidera, é uma manifestação de graça. Quando alguém serve, consola, administra, evangeliza, exerce misericórdia, é a graça de Deus que está sendo vista através daquela pessoa. Irmãos, a graça de Deus, e aqui eu quero te deixar o texto que está em 2 Coríntios 12, 9, para que você possa entender que a graça de Deus é um poder capacitador de Deus para que você faça aquilo que você não consegue fazer, se não for por meio da graça. O texto de 2 Coríntios 12, 2, 9 diz assim: mas ele me disse, minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Ou seja, o poder de Deus que vem através da graça do Senhor vai habitar sobre a sua fraqueza. É por isso que o chamado de Deus sobre a sua vida precisa ser muito maior do que a tua capacidade de fazer e realizar. Porque a graça de Deus, que é o poder que ele nos capacita, como Paulo está falando aqui, a graça não só para ser salvo, mas a graça como poder que capacita a nossa vida para fazer aquilo que a gente não pode fazer, porque fala, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a minha graça se aperfeiçoa referente ao poder de Deus nessa fraqueza, para que você realize aquilo que você não consegue. 2 Pedro 1, 2 e 3 diz, graça e paz lhe sejam multiplicadas, graça e paz lhe sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, o seu divino poder nos deu todas as coisas. Irmãos, e correndo aqui um pouco, para realmente a gente finalizar, dentro desse contexto histórico, para que você possa entender que a graça é aquilo que te capacita para que você possa exercer o chamado e o dom que Deus tem na sua vida. Atos capítulo 11, no versículo 23 e 24, é interessante que a história diz que depois dos cristãos serem perseguidos, serem massacrados, Estevão ser morto, os cristãos eles foram espalhados. Barnabé ele chega em Atos 11 em uma região. Quando Barnabé chega em uma região, a Bíblia diz, no texto bíblico, que é interessante, que Barnabé viu graça. Repete comigo, Barnabé viu graça. Barnabé viu o quê? Barnabé viu graça de Deus nas pessoas. Irmãos, como você pode ver aquilo que não é palpável e aquilo que não é perceptível aos olhos? Você só consegue ver aquilo que não é palpável e aquilo que não é perceptível aos olhos se isso estiver sendo percebido por quem está vendo. Até aqui tudo bem? Porque a Bíblia diz que Paulo vê graça. Como é que se vê graça? Como é que eu enxergo a graça? A Bíblia nos diz que Paulo, ou que Barnabé vê graça. O que ele vê? Conversão. O que ele vê? As pessoas servindo. O que ele vê? Ele vê as pessoas utilizando os seus dons. Então ele vê a irmã Solange profetizando, ele vê a irmã Luciana colocando as mãos sobre uma pessoa e trazendo cura. Vocês estão entendendo aquilo que eu estou querendo dizer? Quando Barnabé ele chega numa região que foi espalhada pelos cristãos, depois da perseguição de Estevão, a Bíblia nos diz que Barnabé vê graça. Irmãos, se esteja comigo nessa pregação. Fique imaginando as pessoas entrar nessa igreja e ver graça. Ver as pessoas orando uns pelos outros. Ver os dons sendo manifestos conforme lhe apraz a vontade pelo Espírito Santo de Deus. Ver as pessoas entregando, claro, não bagunçando o culto, mas tendo direção, liturgia, mas as pessoas orando, ministrando, entregando profecias, as pessoas sendo curadas, conversões acontecendo, vidas sendo transformadas, vidas entendendo de discernimento espiritual, vidas tendo dom de misericórdia, vidas ministrando fé na vida daquelas pessoas que foram baqueadas por coisas que aconteceram sobre as suas vidas. Quantos estão entendendo isso? Irmãos, as pessoas precisam entrar nas nossas igrejas e verem graça, como Barnabé viu. Graça, ela precisa ser uma manifestação daquilo que Deus tem feito na igreja. Como as pessoas vão ver graça se você não for ativado através dos teus dons? Vão ver graça só no pastor. Vão ver graça só nas pessoas que estão servindo.
nos missionários, nos diáconos. Levanta suas mãos aos céus, repete assim comigo: Senhor, que as pessoas olhem para a minha vida e vejam graça, vejam manifestação do teu poder, dos teus dons, dos teus prodígios, sinais e maravilhas, não para me ensoberbecer, não para mim mesmo, mas em benefício do corpo. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, e finalizando, porque já é meio-dia. Nossa, tinha mais coisa para falar, mas é tão corrido o nosso tempo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11 diz: portanto, que todos nós considerem-se como servos de Cristo Jesus, encarregados ou administradores dos dons que Deus nos deu. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia nos diz que Deus te deu o dom, amém? Que você possa ser um administrador desses dons. E a Bíblia nos diz, quando você é fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito. Então, o que Deus espera desses administradores é que eles sejam fiéis, que eles multipliquem aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Mateus 25, 23 diz: o Senhor me respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Venha, participe da alegria do Senhor. Ou seja, Deus multiplica com aqueles que multiplicam. E Deus não multiplica com aqueles que não multiplicam. Mateus capítulo 25, versículo 29 diz: aquele que tiver, será dado. Aquele que não tiver, e até aquele que tem, lhe será tirado. Pensa nisso em nome de Jesus. Amém?